No Brasil, nós temos mais de 2 milhões de casos de infertilidade por ano. É algo assim realmente assustador. As causas da infertilidade, muitas vezes, elas são direcionadas mais para o universo feminino. A infertilidade, ela acomete tanto homens quanto mulheres. Então, é muito importante que a gente identifique realmente o fator primário. E para estudar esse fator primário, a gente precisa estudar alguns aspectos que vêm ao encontro de um comportamento. A primeira coisa que nós precisamos avaliar são as circunstâncias, né? Então, geralmente um casal, ou o homem ou a mulher, tem desconfianças de que tem uma infertilidade, ou no mínimo uma dificuldade em engravidar, quando eles tentam. É muito difícil que alguém fique sabendo que não é fértil lá na adolescência, muito menos na infância. A Organização Mundial de Saúde diz o seguinte, que uma infertilidade ela passa a ser investigada com uma grande desconfiança quando um casal ele está tentando ter filhos há pelo menos um ano. E isso considerando os períodos férteis onde o casal tenha relações sexuais. Então, olha só, já começa por aí, dentro da visão do bioelemento, uma contradição. Porque o que nós consideramos? Um casal onde existe um terreno para que essa criança venha, tanto a nível masculino quanto feminino, o casal namorou, o casal teve uma relação sexual. Em um período fértil, não há o que possa deter uma gestação. O anticoncepcional, quando emenda cartelas, quando é de longa data o seu uso, enfim, ele pode dificultar, o hormônio fica preso no organismo. Não. O que acontece é você toma um anticoncepcional. Se você parou de tomar e menstruou, você está pronta. Então, aquela história de que fica 2 meses, 3 meses, 4 meses, isso é normal, isso é normal. Não, isso é comum. Nós podemos chamar que é comum. Nunca é normal. O casal teve uma relação sexual, o natural, o normal é engravidar. Aí, se há dificuldades, começa uma investigação, uma desconfiança. E para o bioalinhamento, essa desconfiança não é depois de um ano de tentativa. Essa desconfiança surge imediatamente após 1 ou 2 ciclos menstruais, né? Isso porque vai depender lá da data, enfim e tal. Então vamos colocar aí aproximadamente 60 dias, ou mais redondinho, 56 dias, que seria o bonitinho, mas aproximadamente 2 meses o casal tentando, para nós do bioalinhamento, já configura uma dificuldade. Nós não vamos bater martelo em diagnóstico de fechar as portas e dizer infertilidade. Nós vamos chamar de dificuldade. Então, quando surge para nós, no nosso consultório, um casal procurando, nós vamos investigar tanto o homem quanto a mulher. E o detalhe é que nós não vamos nos prender a algumas alterações por enquanto. Por exemplo, não posso engravidar porque eu tenho endometriose. A endometriose, para quem já fez o bioalinhamento, entende que já é uma resolução e não uma dificuldade, mas muitas vezes é diagnosticado como uma dificuldade. Para o homem, uma varicocele, por exemplo, né? Uma tumefação dos vasos sanguíneos que irrigam o testículo. Então, você vai ter dificuldades ou você não vai conseguir, enfim, tal. Nós temos muitos pacientes que têm varicocele e não têm a mínima dificuldade, porque já é um estado de resolução. O fato é que essas alterações que normalmente vêm como um quadro fechado, nós, em primeira mão, em primeira instância, nós não levamos em consideração como o fator causal. Nós podemos até considerar que ele é um influenciador, mas não exatamente um fator causal. Isso porque nós vamos investigar a história desse homem e nós vamos investigar a história dessa mulher. Dentro da história deles, nós vamos perguntar o que te incomoda, por onde começou e quando começou. O detalhe é que dentro do bioalinhamento nós enxergamos que sempre há uma vantagem biológica por trás. Ou seja,
Se há uma dificuldade em vir um filho naquele momento, é porque não é o momento. Puxa, mas nós queremos tanto, nós desejamos tanto. Sim, o querer apenas não é o terreno preparado. Então vamos supor que você esteja com dificuldades em engravidar e você fez todos os exames. Tanto você que eu falo, você homem, você mulher. E fez todos os exames e os exames estão absolutamente normais. Tudo funcionando dentro dos parâmetros ditos normais. O que acontece é que nosso corpo também trabalha com comportamentos. Então, eu já recebi casais onde era dito que inclusive era um fator psicológico, a não gestação, essa dificuldade de engravidar. Porque fisiologicamente e anatomicamente não havia justificativas para isso. Então, esse casal fazia já terapias, mas mesmo assim tinha essa dificuldade, não engravidava. E quando a gente escuta a história desse homem, uma história direcionada dessa mulher, o fato é que nós temos possibilidades de estimular esse organismo. E aí essa possibilidade é o seguinte: nós, bioalinhadores, nós vamos dar o caminho, mas quem vai andar pelo caminho é o paciente. Então nós não vamos engravidar ninguém. Nós vamos dar condições dessa pessoa engravidar. Até fica engraçado isso, porque eu atendi em Minas e lá houve vários casos de casais que tinham dificuldade em engravidar. E a primeira que engravidou, logicamente, foi a propaganda para todas as outras. Então, todo mês, uma vez por mês, eu ia até essa cidade. Todo mês iam casais com dificuldades em engravidar. E a cada 2 meses, vamos dizer assim, tinham notícias de mulheres grávidas. A minha participação nessa gestação era ensinar o caminho que desviava ou que ultrapassava o conflito biológico. Uma parte é do bioalinhador, a outra parte é justamente do paciente. É ele quem caminha o caminho, né? Nós damos um norte para esse caminho. Vamos falar de alguns fatores que podem influenciar dentro da visão do bioalinhamento o que é que poderia dificultar. Vamos começar pelo universo masculino. O homem, macho alfa, ele tem lá as suas pretensões de conquistar um território, ter seu clã. Para isso, ele precisa estar íntegro. Então, o macho alfa, pensando lá no reino animal, ele tem os seus conflitos de território. Ele precisa conquistar um território. Ele entra numa luta com os outros membros do clã, os outros machos ali, para ver quem é o alfa. E o detalhe é que, se ele ganha essa luta, ótimo. O macho alfa, o lobo alfa, é o que vai cobrir as fêmeas. Se de repente ele não ganha a luta, ele vai ter dificuldades, porque ele vai ficar como lobo beta, ele fica aguardando a sua vez. Diante disso, nós podemos ter dificuldades, né? Para quem perdeu a luta, entre aspas, ou seja, não conquistou um território, não conquistou o clã, ele pode ter dificuldades na produção de espermatozoides. Por quê? Porque no reino animal considera que ele não é o macho alfa. Então o que acontece? Ele pode talvez nem ter uma alteração anatômica ou fisiológica, mas é a necessidade dele de aguardar o momento ideal. E qual que é o momento ideal? Não é quando ele pensa em ser o macho alfa, é quando ele tem uma sensação, é quando ele tem uma emoção, é quando ele tem uma intuição, ou seja, quando ele deseja constituir um clã. Então ele não vai ter nenhum obstáculo. Agora, para constituir um clã, ele precisa de um território. Então vamos pensar, o que é um território para o universo do macho alfa? Ele precisa prover, então ele precisa de um trabalho. Ele precisa do seu território para que outros clãs, outros machos alfa, não invadam seu território. Então ele precisa de uma casa. Então olha como
As duas situações, elas precisam estar bem casadas. Agora, olha só, falando em casadas, o relacionamento dele tem que estar muito harmonioso. Ou seja, se houver uma briga entre o casal, um momento de dificuldade de relacionamento, uma dificuldade, isso tudo vai interferir de forma expressiva para que ele tenha uma constituição do seu clã. Ou se de repente ele tem incertezas, por exemplo, não conscientes. Lembrando sempre, isso tudo é um programa biológico, incertezas não conscientes. Vamos supor que a sua primeira namorada, ele pensou que fosse ser a pessoa da sua vida. Só que não houve um rompimento de namoro. Isso lá aos 14 anos, não houve um rompimento, houve uma interrupção do namoro. Ele foi morar para um lado e ela foi morar para outro. Ou seja, foi um relacionamento que não pôde acontecer, mas que também não foi terminado, não houve um término, houve uma interrupção. Pronto. O tempo passou, passaram-se, 20 anos. E ele nem lembra mais dessa pessoa. E ele encontrou alguém. E ele se casa com esse alguém, apaixonou-se, a mulher da minha vida, vou constituir minha família. E aí ele tem dificuldades em engravidar a esposa. Nós chamamos isso de conflito do servo. Por quê? É como se eu estivesse num triângulo amoroso. Então, ele não consegue engravidá-la, por quê? Porque o subconsciente registrou que a fêmea eleita, ela não é exatamente a atual, mas é o subconsciente, pelo amor de Deus, senão nós vamos gerar brigas aí entre casais. O subconsciente, porque ele racionalmente nem lembra, mas o subconsciente não registrou como algo que terminou. Então, ele nem sabe, ele nem lembra, e ele tem um triângulo amoroso inconsciente aí. O organismo, o que faz? Fica esperando a resolução do conflito. Pode ser que apareça uma alteração anatômica, fisiológica? Sim. Pode ser que não apareça exatamente nada? Sim. Eu já tive vários pacientes com esse tipo de conflito, essa triangulação inconsciente. E quando você consegue despertar, atrair essa história, esse paciente tem a possibilidade de entrar numa vivência e finalmente fechar a história. Quando ele fecha a história, é muito, muito interessante que meses depois, a gente dá um prazo aí de aproximadamente 60 dias e os resultados são muito interessantes. Interessantes que eu digo é gestação mesmo, positivos. Agora vamos lá para a mulher. Nos casos onde a mulher tem dificuldade em engravidar, tem alguns fatores a mais. Então vamos lá. Ovários. Por ali que começa a sementinha no caso da mulher. Então ela pode cair também inconscientemente no conflito do servo. Então, por que é chamado conflito do servo? Porque a fêmea do servo, ela não ovula enquanto não acaba a luta entre os machos. Porque só o macho alfa é que vai cobrir as outras fêmeas. Então vamos pensar lá, um marido que chega bêbado todos os dias. Então ele não seria o parceiro adequado, o macho eleito para ser pai dos meus filhos. Lembrando sempre, é um instinto, não é o racional ficando numa neura e influenciando. Não, e aí sim, vamos dizer, pode ser psicológico. Agora, quando você não fica martelando tanto, isso, você se incomoda, você não gosta, mas isso não é um fator que fica martelando tanto, apenas o seu organismo reage. Aí vamos falar de bioalinhamento. Então, uma mulher que tem dificuldade em engravidar, vamos pensar agora, não, seu ovário está tudo bem, mas o útero não. Então, o útero para a mulher representa exatamente o ninho. Um ninho, ele precisa estar muito bem estabelecido, muito bem construído, para que ele suporte o vento, a chuva, os outros predadores. Então esse ninho ele tem que proteger, ele tem que servir de aconchego. O que acontece é que nós vamos falar disso de forma real, simbólica, imaginária e virtual. Então olha só, situações reais. Minha casa não comporta nenhuma pessoa a mais. Então eu não tenho um cômodo onde eu possa colocar essa criança. Já, por exemplo, uma situação simbólica.
o meu relacionamento ele não tá bom, então meu ninho não está pronto para conceber um filhote, receber uma criança. O imaginário é o que detona, que é o racional entrando para colocar limites em tudo. Seria mais ou menos assim: eu tenho medo de ficar grávida e não levar uma gestação adiante. Eu tenho medo do parto em si. Eu tenho medo de não ser uma boa mãe. Olha só como que a natureza é sábia. Como é que a natureza pode resolver um conflito psicobiológico desse? Você tem tanto medo, você tem pavor de não ser uma boa mãe. Então a natureza o que faz? Sabendo que vai ser muito estressante, muito pesaroso para essa mulher, ela não permite que haja uma concepção. Esse óvulo fecundado não vai conseguir fazer o seu trajeto até o útero. E se conseguir, ele não vai conseguir sustentar essa gestação. Ou seja, às vezes a mulher fica grávida 2, 3 dias e tem uma menstruação dita atrasada. Atrasou 2, 3 dias e às vezes essa mulher, na verdade, ficou grávida e perdeu. Isso serve para aborto espontâneo também? Sim, exatamente. São conflitos principalmente do útero. É o ninho que não está pronto para receber. O imaginário, ele entra muito forte nessa situação. Só que não é o imaginário de ficar pensando. É que houve uma situação impactante, inesperada, que fez ela imaginar isso, ela pensar nessa dificuldade. De como será a gestação, ou ainda de ficar grávida mesmo. Ela é um pavor, meu corpo vai ficar assim, vai ficar assado. O virtual, a sua melhor amiga teve uma dificuldade, quase morreu no parto. Então você fala: Deus me livre, eu não quero nem pensar em ficar grávida. Aí um dia você pensa em ficar grávida, só que seu corpo já registrou o quê? Se aconteceu com a sua amiga, foi tão chocante que você tomou as dores que ela sofreu, o sofrimento dela passou a ser seu. Você comprou de graça para você. Então, o que acontece? A natureza, mais uma vez, toma providências, porque senão serão 9 meses de penalidade aí, que você vai sofrer só de ansiedade para aquele momento em que a sua amiga teve dificuldades. Casos de menopausa precoce podem ser abordados para as pacientes com problemas de fertilidade. Opa! Nós vamos pensar o seguinte: se o nosso organismo ele é um elemento, um ser vivo muito sábio, o que acontece? Qual é a vantagem de ter uma menopausa precoce? A menopausa precoce vem de dizer para você: não vai ser mais mãe. Não vai ser mãe, você é a loba beta, não é mais loba alfa. E isso, lembrando, não é consciente, é um processo do subconsciente.